Um, com um leque e alguns pedaços de papel, executava o gracioso truque das borboletas e das flores, outro traçava no ar, com a fumaça perfumada de seu cachimbo, uma série de palavras azuis, que formavam um elogio ao público, enquanto um terceiro fazia malabarismos com algumas velas acesas, que ele apagava sucessivamente ao passarem por seus lábios, e acende novamente sem interromper por um instante seus malabarismos. Outro reproduziu as combinações mais singulares com um peão. Em suas mãos, os peões giratórios pareciam animados com vida própria em seu giro interminável. Eles corriam sobre cachimbo, as bordas de sabres, fios e até cabelos esticados pelo palco, giravam nas bordas de grandes copos, atravessavam escadas de bambu, se dispersavam em todos os cantos e produziam efeitos musicais estranhos combinando suas várias alturas de som. Os malabaristas os lançavam ao ar, jogavam como petecas com raquetes de madeira, e ainda assim continuavam girando, colocavam-nos nos bolsos e os retiravam ainda girando como antes. É inútil descrever as performances impressionantes dos acrobatas e ginastas. As voltas em escadas, bastões, bolas, barris, etc., eram executadas com uma precisão maravilhosa. Mas a principal atração foi a exibição dos narizes longos, um espetáculo ao qual a Europa ainda é estranha. Os narizes longos formam uma companhia peculiar, sob o patrocínio direto do deus Tingu. Vestidos à moda da Idade Média, eles carregavam sobre os ombros um esplêndido par de asas, mas o que os distinguia especialmente eram os longos narizes presos aos seus rostos, e os usos que faziam deles. Esses narizes eram feitos de bambu, e tinham 5, 6 e até 10 pés de comprimento, alguns retos, outros curvos, alguns com fitas, e alguns com verrugas de imitação. Era nesses apêndices, fixados firmemente em seus narizes reais, que eles realizavam seus exercícios de ginástica. Uma dúzia desses sectários de Tingle deitava-se de costas, enquanto outros, vestidos para representar para-raios, vinham e brincavam sobre seus narizes, pulando de um para o outro e realizando os saltos e cambalhotas mais habilidosos. Como cena final, havia sido anunciada uma pirâmide humana, na qual 50 longos narizes deveriam representar o carro de Juggernaut. Mas, em vez de formar uma pirâmide montando uns sobre os outros, os artistas deveriam se agrupar sobre os narizes. Aconteceu que o artista que até então formava a base do carro havia deixado a trupe, e como, para preencher essa parte, eram necessárias apenas força e habilidade, Passepartout foi escolhido para ocupar seu lugar. O pobre rapaz realmente se sentiu triste quando melancólica reminiscência de sua juventude, vestiu seu traje, adornado com asas multicoloridas, e prendeu à sua característica natural um nariz falso de 6 pés de comprimento. Mas animou-se ao pensar que aquele nariz lhe renderia algo para comer. Ele subiu ao palco e tomou seu lugar ao lado dos demais que deveriam compor a base do carro de Juggernaut. Todos se estenderam no chão, com os narizes apontando para o teto. Um segundo grupo de artistas se dispôs sobre esses longos apêndices, depois um terceiro sobre eles, depois um quarto, até que um monumento humano alcançando as próprias cornijas do teatro logo se ergueu sobre os narizes. Isso provocou aplausos estrondosos, no meio dos quais a orquestra estava apenas começando a tocar uma música ensurdecedora. Quando a pirâmide vacilou, o equilíbrio se perdeu, um dos narizes inferiores desapareceu da pirâmide, e o monumento humano se desfez como um castelo de cartas. Foi culpa de Passepartout. Abandonando sua posição, atravessando a linha de frente do palco sem a ajuda de suas asas e, escalando até a galeria à direita, ele caiu aos pés de um dos espectadores, gritando: "Ah, meu mestre, você aqui, eu mesmo, muito bem, então vamos para o vapor, jovem." Mister Fogg, Aouda e Passepartout passaram pelo saguão do teatro até o lado de fora, onde encontraram um honrado Sr. Batuca. Furioso de raiva, ele exigiu indenização pelo quebra-quebra da pirâmide, e Phileas Fogg acalmou dando-lhe um punhado de notas de banco. Às 6h30, exatamente na hora da partida, Mister Fogg e Aouda, seguidos por Passepartout, que em sua pressa mantivera suas asas e o nariz de 6 pés de comprimento, subiram ao vapor americano. Capítulo 5, durante o qual o Sr. Fogg e sua comitiva cruzam o Oceano Pacífico. O que aconteceu quando o bote-piloto avistou Xangai será facilmente imaginado. Os sinais enviados pelo Tancadere foram vistos pelo capitão do vapor de Yokohama, que, ao avistar a bandeira a meio-mastro, dirigiu seu curso em direção à pequena embarcação. Phileas Fogg, após pagar o preço estipulado de sua passagem a Jombos Bay e recompensar aquele digno homem com a soma adicional de 550 libras, subiu ao vapor com Aouda e Fix, e partiram imediatamente rumo a Nagasaki e Yokohama. Eles chegaram ao seu destino na manhã do dia 14 de novembro. Phileas Fogg não perdeu tempo e embarcou no Carnatic, onde soube, para a grande alegria de Aouda, e talvez para a sua própria, embora não demonstrasse nenhuma emoção, que Passepartout, um francês,
realmente havia chegado com ela no dia anterior. O vapor com destino a São Francisco estava anunciado para partir ainda naquela noite, e tornou-se necessário encontrar Passepartout, se possível, sem demora. O Sr. Fogg procurou em vão os cônsules francês e inglês e, depois de vagar pelas ruas por muito tempo, começou a desesperar de encontrar seu servo desaparecido. O acaso, ou talvez uma espécie de pressentimento, finalmente o levou ao teatro do honorável Sr. Batuca. Certamente ele não teria reconhecido Passepartout com o disfarce excêntrico de charlatão, mas este, deitado de costas, percebeu seu mestre na galeria. Ele não pôde evitar se assustar, o que mudou tanto a posição de seu nariz que trouxe a pirâmide de forma desordenada para o palco. Tudo isso Passepartout aprendeu com Aouda, que lhe contou o que tinha acontecido na viagem de Hong Kong a Xangai no Tancadere, na companhia de um certo Sr. Fix. Passepartout não mudou de expressão ao ouvir esse nome. Ele pensou que ainda não era o momento de revelar a seu mestre o que havia ocorrido entre o detetive e ele, e, no relato que fez de sua ausência, simplesmente se desculpou por ter sido surpreendido pela embriaguez, fumando ópio em uma taverna em Hong Kong. O Sr. Fogg ouviu este relato friamente, sem uma palavra, e então forneceu ao seu homem os fundos necessários para adquirir roupas mais condizentes com sua posição. Em uma hora, o francês havia cortado o nariz e se despido das suas asas, e não mantinha nada consigo que lembrasse o sectário do Deus Tingle. O navio a vapor, que estava prestes a partir de Yokohama para São Francisco, pertencia à Pacific Mail Ship Company e foi nomeado General Grant. Era um grande navio a vapor de rodas de pás de 2.500 toneladas, bem equipado e muito rápido. A enorme viga de andamento subia e descia acima do convés. Em uma extremidade, uma haste de pistão trabalhava para cima e para baixo, e na outra havia uma biela que, ao mudar o movimento retangular para circular, era conectada diretamente ao eixo das pás. O General Grant era equipado com 3 mastros, proporcionando grande capacidade para velas e, assim, ajudando materialmente a energia a vapor. Alcançando 12 milhas por hora, ela cruzaria o oceano em 21 dias. Phileas Fogg, portanto, estava justificado em esperar que chegaria a São Francisco até 2 de dezembro, a Nova York até 11 e a Londres no dia 20, ganhando assim várias horas na data fatídica de 21 de dezembro. Havia um completo lote de passageiros a bordo, entre eles ingleses, muitos americanos, um grande número de coreanos a caminho da Califórnia e vários oficiais indo-asiáticos, que estavam passando suas férias fazendo a volta ao mundo. Nada de importante aconteceu na viagem. O navio a vapor, sustentado por suas grandes pás, balançava pouco, e o Pacific quase justificava seu nome. O Sr. Fogg estava tão calmo e taciturno como sempre. Sua jovem companheira sentia-se cada vez mais ligada a ele por outros laços que não a gratidão. Sua natureza silenciosa, mas generosa, a impressionava mais do que ela pensava, e era quase sem perceber que ela se rendia a emoções que não pareciam ter o menor efeito sobre seu protetor. Aouda demonstrava o mais intenso interesse pelos seus planos e ficava impaciente com qualquer incidente que parecesse capaz de retardar sua viagem. Ela frequentemente conversava com Passepartout, que não deixava de perceber o estado do coração da dama, e, sendo o mais fiel dos servos, nunca se cansava de elogiar a honestidade, generosidade e devoção de Phileas Fogg. Ele se esforçava para acalmar as dúvidas de Aouda sobre o sucesso da viagem, dizendo-lhe que a parte mais difícil já tinha passado, que agora estavam além dos países fantásticos do Japão e da China, e que estavam realmente a caminho de lugares civilizados vivamente. Um trem de São Francisco para Nova York, e um navio transatlântico de Nova York para Liverpool, sem dúvida os levariam ao fim dessa jornada impossível ao redor do mundo dentro do período acordado. No 9º dia após deixar Yokohama, Phileas Fogg havia percorrido exatamente metade do globo terrestre. O General Grant cruzou, no dia 23 de novembro, o meridiano 180 encontrava-se exatamente nas antípodas de Londres. O Sr. Fogg, é verdade, já havia consumido 52 dos 80 dias em que deveria completar a viagem, restando apenas 28. Mas, embora ele estivesse apenas na metade do caminho considerando a diferença dos meridianos, ele realmente havia percorrido 2/3 de toda a jornada, pois foi obrigado a fazer longos desvios de Londres a Aden, de Aden a Bombaim, de Calcutá a Singapura, e de Singapura a Yokohama. Se ele tivesse seguido sem desvios o 50º paralelo, que é o de Londres, toda a distância teria sido de apenas cerca de 12.000 milhas. Enquanto isso, ele seria forçado, pelos métodos irregulares de locomoção, a percorrer 26.000, dos quais, em 23 de novembro, havia completado 17.500. E agora o curso era direto, e Fix não estava mais ali para colocar obstáculos em seu caminho. Também aconteceu, no dia 23 de novembro,
que Passepartout fez uma descoberta alegre. Deve-se lembrar que o teimoso insistir em manter seu famoso relógio de família no horário de Londres, considerando dos países por onde passará como totalmente falso e pouco confiável. Agora, nesse dia, embora não tivesse ajustado os pointeiros, descobriu que seu relógio coincidia exatamente com os cronômetros do navio. Seu triunfo foi hilário. Gostaria de saber o que Fix diria se estivesse a bordo. O canalha me contou muitas histórias, repetiu Passepartout, sobre os meridianos, o Sol e a Lua. Lua mesmo? Mentira mais provável. Se alguém ouvisse esse tipo de gente, que sorte de horário se manteria? Eu tinha certeza de que o Sol algum dia se regularia pelo meu relógio. Passepartout ignorava que, se o mostrador de seu relógio tivesse sido dividido em 24 horas, como os relógios italianos, ele não teria motivo para exultação, pois os pointeiros de seu relógio então, em vez de como agora indicarem 9 horas da manhã, indicariam 9 horas da noite, ou seja, a 21ª hora após a meia-noite, precisamente a diferença entre o horário de Londres e o do meridiano 180. Mas se Fix tivesse sido capaz de explicar esse efeito puramente físico, Passepartout não teria admitido, mesmo que o tivesse compreendido. Além disso, se o detetive estivesse a bordo naquele momento, Passepartout teria discutido com ele sobre um assunto totalmente diferente, e de maneira inteiramente distinta. Onde estava Fix naquele momento? Ele estava realmente a bordo do General Grant. Ao chegar a Yokohama, o detetive, deixando o Sr. Fogg, que ele esperava encontrar vivamente durante o dia, dirigiu-se imediatamente ao consulado inglês, onde finalmente encontrou o mandado de prisão. Ele havia seguido desde Bombaim e havia chegado pelo Carnatic, no qual vapor ele próprio supostamente estaria. A decepção de Fix pode ser imaginada quando percebeu que o mandado agora era inútil. O Sr. Fogg havia deixado o solo inglês, e agora era necessário obter sua extradição. Bem, pensou Fix, depois de um momento de raiva, meu mandado não é válido aqui, mas será na Inglaterra. O trapaceiro evidentemente pretende voltar ao seu próprio país, achando que conseguiu despistar a polícia. Bom, eu vou segui-lo pelo Atlântico. Quanto ao dinheiro, que o céu faça com que ainda reste algum, mas o sujeito já gastou, em viagens, recompensas, julgamento, fianças, elefantes e todos os tipos de despesas, mais de 5.000 libras. Ainda assim, afinal, o banco é rico. Decidido quanto ao seu curso, ele embarcou no General Grant, e estava lá quando o Sr. Fogg e a Ouda chegaram. Para seu completo espanto, reconheceu Passepartout, apesar de seu disfarce teatral. Rapidamente, escondeu-se em sua cabine, para evitar uma explicação constrangedora, e esperava graças ao número de passageiros permanecer despercebido pelo criado do Sr. Fogg. No entanto, naquele mesmo dia, encontrou Passepartout face a face no convés dianteiro. Este, sem dizer uma palavra, lançou-se sobre ele, agarrou pela garganta, e para grande divertimento de um grupo de americanos, que imediatamente começaram a apostar, desferiu ao detetive uma verdadeira rajada de golpes, que demonstrou a grande superioridade da habilidade pugilística francesa sobre a inglesa. Quando Passepartout terminou, sentiu-se aliviado e reconfortado. Fix levantou-se, um tanto amassado, e olhando para seu adversário, disse friamente: você acabou. Desta vez sim. Então, deixe-me falar com você. Mas eu, pelo interesse de seu mestre. Passepartout pareceu ser vencido pela frieza de Fix, pois o seguiu calmamente, e ambos se sentaram à parte dos outros passageiros. Você me deu uma surra, disse Fix. Bom, eu esperava por isso. Agora, escute-me, até agora, foi um adversário do Sr. Fogg. Agora estou no jogo dele. Ah! Exclamou Passepartout. Você está convencido de que ele é um homem honesto? Não. Respondeu Fix friamente. Acho ele um SH. Não se mexa. E me deixa falar. Enquanto o Sr. Fogg estivesse em solo inglês, era do meu interesse mantê-lo lá até que chegasse meu mandado de prisão. Fiz tudo o que pude para mantê-lo afastado. Mandei os padres de Bombaim atrás dele, te embriaguei em Hong Kong, te separei dele e fiz ele perder o vapor de Yokohama. Passepartout ouvia, com os punhos fechados. Agora, retomou Fix, o Sr. Fogg parece estar voltando para a Inglaterra. Bem, eu o seguirei até lá, mas daqui em diante farei o máximo para tirar obstáculos do seu caminho, assim como até agora fiz de tudo para pô-los em seu caminho. Mudei minha estratégia, veja, e apenas porque era do meu interesse mudá-la. Seu interesse é o mesmo que o meu, pois é somente na Inglaterra que você descobrirá se está a serviço de um criminoso ou de um homem honesto. Passepartout ouviu Fix com muita atenção e ficou convencido de que ele falava com inteira boa-fé. Somos amigos? Perguntou o detetive. Amigos, não, respondeu Passepartout, mas aliados, talvez. No menor sinal de traição, porém, torcerei seu pescoço para você. Combinado.
disse o detetive calmamente. 11 dias depois, em 3 de dezembro, o general Grant entrou na Baía do Golden Gate e chegou a São Francisco. O Sr. Fogg não havia ganhado nem perdido um único dia. Capítulo XXV, em que se tem um breve vislumbre de São Francisco. Eram 7 horas da manhã quando o Sr. Fogg, Aouda e Passepartout tocaram o continente americano, se é que esse nome pode ser dado ao cais flutuante no qual desembarcaram. Esses cais, subindo e descendo com a maré, facilitam assim o carregamento e descarregamento das embarcações. Ao lado deles estavam clippers de todos os tamanhos, vapores de todas as nacionalidades e os barcos a vapor, com vários convéses elevados uns sobre os outros, que navegam pelo Sacramento e seus afluentes. Havia também amontoados os produtos de um comércio que se estende ao México, Chile, Peru, Brasil, Europa, Ásia e todas as ilhas do Pacífico. Passepartout, em sua alegria por finalmente alcançar o continente americano, pensou em manifestá-la executando um salto perigoso com grande estilo, mas, ao cair sobre algumas tábuas podres, ele caiu através delas. Envergonhado pela maneira como assim pousou no Novo Mundo, ele soltou um grito alto, que assustou tantos inúmeros cormorães e pelicanos que sempre estão empoleirados nessas docas móveis, que eles voaram barulhentamente para longe. O Sr. Fogg, ao chegar à costa, procedeu a descobrir a que horas partia o primeiro trem para Nova York, e soube que era às 6 horas da tarde. Ele tinha, portanto, um dia inteiro para passar na capital californiana. Pegando uma carruagem por $3, ele e Aouda entraram nela, enquanto Passepartout montava na caixa ao lado do motorista, e partiram em direção ao Hotel Internacional. De sua posição elevada, Passepartout observava com muita curiosidade as largas ruas, as casas baixas e alinhadas, as igrejas góticas anglo-saxônicas, os grandes portos, os armazéns palacianos de madeira e tijolo, os numerosos veículos, os bondes, os carros puxados a cavalo. Nas calçadas, não apenas americanos e europeus, mas também chineses e índios. Passepartout estava surpreso com tudo o que via. São Francisco já não era a lendária cidade de 1849, uma cidade de bandidos, assassinos e incendiários, que haviam chegado em massa em busca de saques, um paraíso de fora da lei, onde se jogava com pó de ouro, com um revólver em uma mão e uma faca boa na outra. Agora era um grande centro comercial. A imponente torre da prefeitura de sua cidade dominava todo o panorama das ruas e avenidas, que se cruzavam em ângulos retos, e no meio das quais surgiam praças agradáveis e verdes, enquanto além aparecia o bairro chinês, aparentemente importado do Império Celestial dentro de uma caixa de brinquedo. Sombreros, camisas vermelhas e índios com plumas eram raramente vistos, mas havia chapéus de seda e casacos pretos usados por toda parte por uma multidão de homens nervosamente ativos e de aparência elegante. Algumas das ruas, especialmente a Montgomery Street, que é para São Francisco o que a Regent Street é para Londres, o Boulevard des Italiens para Paris, e a Broadway para Nova York, eram ladeadas por lojas esplêndidas e espaçosas, que exibiam em suas vitrines os produtos de todo o mundo. Quando Passepartout chegou ao Hotel Internacional, não lhe pareceu que tivesse deixado a Inglaterra de forma alguma. O térreo do hotel era ocupado por um grande bar, uma espécie de restaurante aberto livremente a todos os transeuntes, que podiam comer carne seca, sopa de ostra, biscoitos e queijo, sem precisar abrir a carteira. O pagamento era feito apenas pela cerveja, porter ou xerez que se bebesse. Isso pareceu muito americano para Passepartout. As salas de refeição do hotel eram confortáveis, e o Sr. Fogg e Aouda, instalando-se em uma mesa, eram abundantemente servidos, em pratos diminutos, por negros de pele muito escura. Depois do café da manhã, o Sr. Fogg, acompanhado por Aouda, dirigiu-se ao consulado inglês para obter o visto em seu passaporte. Ao sair, encontrou Passepartout, que lhe perguntou se não seria bom, antes de pegar o trem, comprar algumas dezenas de rifles Enfield e revólveres Colt. Ele vinha ouvindo histórias sobre ataques aos trens pelos Sioux e Pavnês. O Sr. Fogg achou isso uma precaução inútil, mas disse-lhe para fazer o que achasse melhor e seguiu para o consulado. No entanto, ele não havia percorrido 200 passos quando, pelo maior acaso do mundo, encontrou Fix. O detetive parecia completamente surpreso. O quê? Tendo o Sr. Fogg e ele próprio atravessado o Pacífico juntos, e não se encontrarem no navio. Ao menos Fix sentiu-se honrado em ver mais uma vez o cavalheiro a quem tanto devia, e como seus negócios o chamavam de volta à Europa, ficaria encantado em continuar a viagem em tão agradável companhia. O Sr. Fogg respondeu que a honra seria sua, e o detetive, que estava determinado a não perdê-lo de vista, pediu permissão para acompanhá-los em seu passeio por São Francisco, um pedido que o Sr. Fogg prontamente concedeu. Eles logo se viram na rua Montgomery, onde uma grande multidão estava reunida, as calçadas, a rua, os trilhos do bonde, as portas das lojas,
As janelas das casas e até os telhados estavam cheios de pessoas. Homens caminhavam carregando grandes cartazes, e bandeiras e estandartes flutuavam ao vento, enquanto gritos altos eram ouvidos de todos os lados. Viva Comerfield! Viva Mandiboy! Era uma reunião política, pelo menos era o que Fick supunha, que disse ao Sr. Fogg: talvez seja melhor não nos misturarmos à multidão. Pode haver perigo. Sim, respondeu o Sr. Fogg. E golpes, mesmo que sejam políticos, continuam sendo golpes. Fick sorriu com essa observação, e para poder ver sem ser empurrado, o grupo posicionou-se no topo de uma escadaria localizada no extremo superior da rua Montgomery. Em frente a eles, do outro lado da rua, entre um cais de carvão e um depósito de petróleo, uma grande plataforma havia sido erguida ao ar livre, em direção à qual parecia se dirigir o fluxo da multidão. Para que servia essa reunião? Qual era a ocasião dessa agitada assembleia? Phileas Fogg não conseguia imaginar. Seria para nomear algum alto funcionário, um governador ou membro do Congresso. Não era improvável, dada a agitação da multidão à sua frente. Justamente neste momento, houve uma agitação incomum na massa humana. Todas as mãos foram levantadas no ar. Algumas, fechadas com força, pareciam desaparecer de repente em meio aos gritos, uma maneira enérgica, sem dúvida, de votar. A multidão balançou para trás, os estandartes e bandeiras tremularam, desapareceram por um instante, então reapareceram em farrapo. As ondulações da onda humana alcançaram os degraus, enquanto todas as cabeças se agitavam na superfície como um mar agitado por uma rajada de vento. Muitos dos chapéus pretos desapareceram, e a maior parte da multidão parecia ter diminuído de altura. Evidentemente é uma reunião, disse Fix, e seu objetivo deve ser emocionante. Eu não me surpreenderia se fosse sobre o Alabama, apesar do fato de que essa questão já ter sido resolvida. Talvez, respondeu o Sr. Fogg, simplesmente, ao menos, há dois campeões na presença um do outro, o honorável Sr. Comerfield e o honorável Sr. Mandiboy. A Ouda, apoiando-se no braço do Sr. Fogg, observava a cena tumultuada com surpresa, enquanto Fix perguntava a um homem próximo a ele qual era a causa de tudo aquilo. Antes que o homem pudesse responder, uma nova agitação surgiu, gritos e aclamações excitadas foram ouvidos. Os mastros das bandeiras começaram a ser usados como armas, e socos voavam em todas as direções. Tocos eram trocados a partir dos topos das carruagens e dos ônibus que haviam sido bloqueados na multidão. Botas e sapatos giravam pelo ar, e o Sr. Fogg achou até que ouviu o estalo de revólveres se misturando ao barulho. A confusão se aproximou da escadaria e se espalhou pelo degrau inferior. Uma das partes evidentemente tinha sido repelida, mas os meros espectadores não podiam dizer se Mandiboy ou Comerfield havia levado a melhor. Seria prudente para nós nos retirarmos, disse Fix, que estava ansioso para que o Sr. Fogg não sofresse nenhum dano, pelo menos até voltarem a Londres. Se houver qualquer questão envolvendo a Inglaterra em tudo isso, e formos reconhecidos, receio que a coisa vá mal para nós. Um súdito inglês, começou o Sr. Fogg. Ele não terminou a frase, pois um barulho terrível surgiu agora no terraço, atrás da escadaria onde estavam, e havia gritos frenéticos de Viva Mandiboy! Hip! Hip! Urra! Era uma turma de eleitores vindo em socorro de seus aliados e atacando as forças de Comerfield de flanco. Sr. Fogg, a Ouda e Fix se encontraram entre dois fogos. Era tarde demais para fugir. O turbilhão de homens, armados com bengalas e bastões carregados, era irresistível. Phileas Fogg e Fix foram empurrados bruscamente em suas tentativas de proteger sua bela companheira. O primeiro, tão calmo como sempre, tentou se defender com as armas que a natureza colocou no final do braço de todo inglês, mas em vão. Um sujeito grande e musculoso, com barba vermelha, rosto corado e ombros largos, que parecia ser o chefe do grupo, ergueu o punho cerrado para golpear o Sr. Fogg, a quem teria dado um golpe esmagador, não fosse Fix ter se lançado na frente e recebido o golpe em seu lugar. Um enorme hematoma apareceu imediatamente sob o chapéu de seda do detetive, que estava completamente amassado. Yankee! Exclamou o Sr. Fogg, lançando um olhar de desprezo para o rufião. Inglês! Retrucou o outro. Nos encontraremos vivamente, quando quiser. Qual é o seu nome? Phileas Fogg. E o seu? Coronel Stamp Proctor. A multidão humana agora passava, derrubando Fix, que rapidamente se levantou novamente, embora com roupas rasgadas. Felizmente, ele não se feriu seriamente. Seu sobretudo de viagem estava dividido em duas partes desiguais, e suas calças lembravam as de certos índios, que se ajustam menos firmemente do que são fáceis de vestir. A Ouda tinha escapado ilesa, e apenas Fix carregava marcas da briga em seus hematomas pretos e azuis. Obrigado, disse o Sr. Fogg ao detetive assim que estavam fora da multidão. Nenhum agradecimento é necessário, respondeu Fix. Mas vamos. Onde? Em um alfaiate. Essa visita era, de fato, oportuna. As roupas de ambos,
Sr. Fogg e Fix, estavam em farrapo, como se eles próprios tivessem participado ativamente do confronto entre Cumberfield e Mandiboy. Uma hora depois, eles estavam adequadamente vestidos e, com a Oda, retornaram ao Hotel Internacional. Passepartout estava esperando por seu mestre, armado com meia dúzia de revólveres de 6 tiros. Quando percebeu Fix, franziu as sobrancelhas, mas a Oda, em poucas palavras, contou-lhe sobre a aventura deles, e sua expressão retomou a placidez. Fix evidentemente não era mais um inimigo, mas um aliado. Ele estava fielmente cumprindo sua palavra. Após o jantar, a carruagem que iria levar os passageiros e suas bagagens até a estação parou à porta. Enquanto ele entrava, o Sr. Fogg disse a Fix: "Você não viu esse coronel Proctor novamente?" "Não, vou voltar à América para encontrá-lo", disse Phileas Fogg calmamente. Não seria correto para um inglês permitir que o tratassem dessa maneira, sem se vingar. O detetive sorriu, mas não respondeu. Era evidente que o Sr. Fogg era um daqueles ingleses que, embora não tolerem duelos em casa, lutam no exterior quando sua honra é atacada. Às 5h45, os viajantes chegaram à estação e encontraram o trem pronto para partir. Quando estava prestes a embarcar, o Sr. Fogg chamou um carregador e disse-lhe: "Meu amigo, não houve algum problema hoje em São Francisco?" "Foi uma reunião política, senhor", respondeu o carregador, "mas pensei que houve grande confusão nas ruas." "Era apenas uma reunião organizada para uma eleição." "A eleição de um general-chefe, sem dúvida?" perguntou o Sr. Fogg. "Não, senhor, de um juiz de paz." Phileas Fogg entrou no trem, que partiu a toda velocidade. Capítulo XXVI, no qual Phileas Fogg e sua companhia viajam pelo caminho de ferro do Pacífico. De oceano a oceano, assim dizem os americanos, e estas 4 palavras compõem a designação geral da grande linha-tronco que atravessa toda a largura dos Estados Unidos. No entanto, a estrada de ferro do Pacífico é realmente dividida em 2 linhas distintas: a Central Pacific, entre São Francisco e Odem, e a Union Pacific, entre Odem e Omaha. 5 linhas principais conectam Omaha a Nova York. Nova York e São Francisco estão assim unidas por uma faixa metálica ininterrupta, que mede nada menos que 3.786 milhas. Entre Omaha e o Pacífico, a ferrovia atravessa um território ainda infestado de índios e animais selvagens, além de um vasto território que os Mormons, depois de serem expulsos de Illinois em 1845, começaram a colonizar. A viagem de Nova York a São Francisco consumia, antigamente, nas condições mais favoráveis, pelo menos 6 meses. Agora é realizada em 7 dias. Foi em 1862 que, apesar dos membros do Congresso do Sul, que desejavam uma rota mais ao sul, decidiu-se construir a estrada entre os 41º e 42º paralelos. O próprio presidente Lincoln determinou o término da linha em Omaha, em Nebraska. O trabalho foi imediatamente iniciado e realizado com verdadeira energia americana. Nem a rapidez com que avançava prejudicava sua boa execução. A estrada avançava, nas pradarias, 1,5 milha por dia. Uma locomotiva, correndo sobre os trilhos colocados na noite anterior, trazia os trilhos a serem colocados no dia seguinte, e avançava sobre eles tão rapidamente quanto eram posicionados. A estrada de ferro do Pacífico é ligada por vários ramais em Iowa, Kansas, Colorado e Oregon. Ao sair de Omaha, segue pela margem esquerda do rio Platte até a junção de seu ramal norte, acompanha seu ramal sul, atravessa o território de Laramie e as montanhas Wasatch, contorna o Grande Lago Salgado e chega a Salt Lake City, a capital dos Mormons, mergulha no Vale Tuala, atravessa o deserto americano, as montanhas Cedar e Humboldt, a Sierra Nevada, e desce, via Sacramento, até o Pacífico. Seu desnível, mesmo nas montanhas rochosas, nunca excedendo 112 pés por milha. Tal era o caminho a ser percorrido em 7 dias, o que permitiria a Phileas Fogg pelo menos. Assim ele esperava pegar o navio a vapor para o Atlântico em Nova York, no dia 11, com destino a Liverpool. O vagão que ele ocupava era uma espécie de longo ônibus com 8 rodas, e sem compartimentos no interior. Estava equipado com 2 filas de assento, perpendiculares à direção do trem, de cada lado de um corredor que conduzia as plataformas dianteiras e traseiras. Essas plataformas existiam por todo o trem, e os passageiros podiam passar de uma extremidade à outra. Havia vagões-salão, vagões com varanda, restaurantes e vagões para fumantes. Apenas faltavam os vagões-teatro, e eles terão isso algum dia. Comerciantes de livros e jornais, vendedores de alimento, bebidas e charuto, que pareciam ter muitos clientes, circulavam continuamente pelos corredores. O trem partiu da estação de Oakland às 6 horas. Já era noite, fria e triste, com o céu coberto por nuvens que pareciam ameaçar neve. O trem não seguia rapidamente, contando as paradas, não percorria mais do que 20 milhas por hora, o que era, no entanto,
uma velocidade suficiente para permitir que chegasse ao mar dentro do horário previsto. Havia pouca conversa no carro, e logo muitos dos passageiros foram vencidos pelo sono. Passepartout se viu ao lado do detetive, mas não falou com ele. Após os acontecimentos recentes, a relação entre eles havia se tornado um tanto fria. Já não podia haver simpatia ou intimidade mútua entre eles. O comportamento de Fix não havia mudado, mas Passepartout estava muito reservado, e pronto para estrangular seu antigo amigo com a menor provocação. A neve começou a cair uma hora depois que eles partiram, uma neve fina, no entanto, que felizmente não podia obstruir o trem. Nada podia ser visto pelas janelas senão um vasto manto branco, contra o qual a fumaça da locomotiva tinha um aspecto acinzentado. Às 8 horas, um comissário entrou no vagão e anunciou que era hora de ir para a cama, e em poucos minutos o vagão se transformou em um dormitório. Os encostos dos assentos foram reclinados, camas cuidadosamente embaladas foram desenroladas por um sistema engenhoso, beliches foram improvisados de repente, e cada viajante logo teve à sua disposição uma cama confortável, protegida de olhares curiosos por cortinas grossas. Os lençóis estavam limpos e os travesseiros macios. Só restava ir para a cama e dormir, o que todos fizeram enquanto o trem avançava pelo estado da Califórnia. O país entre São Francisco e Sacramento não é muito acidentado. A Central Pacific, tomando Sacramento como ponto de partida, estende-se para o leste até encontrar a estrada de Omaha. A linha de São Francisco a Sacramento segue em direção nordeste, ao longo do Rio América, que desagua na Baía de São Pablo. Os 120 milhas entre essas cidades foram percorridas em 6 horas, e por volta da meia-noite, enquanto dormiam profundamente, os viajantes passaram por Sacramento, de modo que não viram nada daquele importante lugar, sede do governo estadual, com seus belos cais, suas largas ruas, seus nobres hotéis, praças e igrejas. O trem, ao sair de Sacramento e passar pela junção Rocklin, Albany e Colfax, entrou na cadeia da Serra Nevada. Cisco foi alcançada às 7 da manhã, e uma hora depois o dormitório foi transformado em um vagão comum, e os viajantes puderam observar as belezas pitorescas da região montanhosa pela qual estavam percorrendo. Os trilhos da ferrovia serpenteavam pelos passes, ora se aproximando das encostas das montanhas, ora suspensos sobre precipícios, evitando ângulos abruptos por curvas ousadas, mergulhando em desfiladeiros estreitos, que pareciam não ter saída. A locomotiva, com seu grande funil emitindo uma luz estranha, com seu apito agudo e seu ariete estendido como um esporão, misturava seus gritos e bramidos ao barulho dos torrentes e cascatas, e entrelaçava sua fumaça entre os galhos dos pinheiros gigantes. Havia poucas ou nenhumas pontes ou túneis no percurso. A ferrovia contornava os lados das montanhas e não tentava violar a natureza fazendo o caminho mais curto de um ponto a outro. O trem entrou no estado de Nevada através do Vale Carson por volta das 9 horas, seguindo sempre rumo nordeste, e ao meio-dia chegou a Reno, onde houve uma demora de 20 minutos para o café da manhã. A partir desse ponto, a estrada, correndo ao longo do rio Humboldt, seguia para o norte por várias milhas à beira do rio, depois, virou para o leste e continuou pelo rio até alcançar a Cordilheira Humboldt, quase no limite extremo oriental de Nevada. Após o café da manhã, o Sr. Fogg e seus companheiros retomaram seus lugares no carro e observaram a paisagem variada que se desenrolava à medida que avançavam pelas vastas pradarias, pelas montanhas na linha do horizonte e pelos riachos, com suas correntes espumantes e borbulhantes. Às vezes, um grande rebanho de búfalos, reunido à distância, parecia uma barragem móvel. Essas incontáveis multidões de animais ruminantes frequentemente formam um obstáculo intransponível para a passagem dos trens. Milhares deles foram vistos atravessando os trilhos por horas a fio, em fileiras compactas. A locomotiva, então, é obrigada a parar e esperar até que a via volte a estar livre. Isso aconteceu, de fato, com o trem no qual o Sr. Fogg estava viajando. Por volta do meio-dia, uma manada de 10 ou 12 mil búfalos obstruiu os trilhos. A locomotiva, diminuindo a velocidade, tentou abrir caminho com seu arado frontal, mas a quantidade de animais era grande demais. Os búfalos marchavam com um passo tranquilo, emitindo de tempos em tempos mugidos ensurdecedores. Não havia como interrompê-los, pois, tendo tomado uma direção específica, nada pode moderar ou mudar seu curso. É uma torrente de carne viva que nenhuma barragem poderia conter. Os viajantes observavam esse curioso espetáculo das plataformas, mas Phileas Fogg, que tinha todos os motivos para estar com pressa, permaneceu em seu assento e esperou filosoficamente até que aos búfalos lhes agradasse sair do caminho. Passepartout estava furioso com o atraso que eles causavam e desejava desesperadamente descarregar seu arsenal de revólveres sobre eles. Que país! Exclamou ele. Apenas gado para de trens e passa em procissão.
como se não estivessem atrapalhando a viagem. Parbleu, eu gostaria de saber se o Sr. Fogg previu esse contratempo em seu programa. E aqui está um engenheiro que não ousa conduzir a locomotiva nessa manada de animais. O engenheiro não tentou superar o obstáculo. E ele foi sábio. Ele teria esmagado os primeiros búfalos, sem dúvida, com o coletor de vacas, mas a locomotiva, por mais poderosa que fosse, logo teria sido freada. O trem inevitavelmente teria descarrilado e estaria então indefeso. O melhor curso era esperar pacientemente e recuperar o tempo perdido com maior velocidade quando o obstáculo fosse removido. A passagem dos búfalos durou 3 horas completas, e já era noite antes que os trilhos ficassem livres. As últimas filas do rebanho estavam agora passando sobre os trilhos, enquanto os primeiros já haviam desaparecido abaixo do horizonte sul. Eram 8 horas quando o trem passou pelos desfiladeiros da Cordilheira Humboldt, e meia-noite às 9 quando penetrou em Utah, a região do Grande Lago Salgado, a singular colônia dos Mormons. Capítulo CV, no qual Passepartout submete-se a uma velocidade de 20 milhas por hora, a um curso de história mormônica. Durante a noite de 5 de dezembro, o trem seguiu rumo sudeste por cerca de 50 milhas, depois subiu a mesma distância em direção nordeste, em direção ao Grande Lago Salgado. Passepartout, por volta das 9 horas, saiu para a plataforma para tomar um pouco de ar. O tempo estava frio, o céu cinzento, mas não estava nevando. O disco do sol, ampliado pela névoa, parecia um enorme anel de ouro, e Passepartout divertia-se calculando seu valor em libras esterlinas, quando foi distraído desse estudo interessante por uma pessoa de aparência estranha que surgiu na plataforma. Essa pessoa, que havia embarcado no trem em Elko, era alta e morena, com bigode preto, meias pretas, chapéu de seda preto, colete preto, calças pretas, gravata branca e luvas de pele de cachorro. Poderia ser confundida com um clérigo. Ele ia de uma extremidade do trem à outra, e afixava na porta de cada vagão um aviso escrito à mão. Passepartout se aproximou e leu um desses avisos, que dizia que o Elder Williams, missionário mormon, aproveitando sua presença no trem número 48, faria uma palestra sobre o mormonismo no vagão número 117, das 11 às 12 horas, e que ele convidava todos aqueles que desejassem ser instruídos sobre os mistérios da religião dos santos dos últimos dias, a comparecerem. Eu vou, disse Passepartout a si mesmo. Ele não sabia nada sobre o mormonismo, exceto pelo costume da poligamia, que é a sua base. A notícia rapidamente se espalhou pelo trem, que continha cerca de 100 passageiros, 30 dos quais, no máximo, atraídos pelo aviso, acomodaram-se no vagão número 117. Passepartout pegou um dos assentos da frente. Nem o Sr. Fogg nem Fick se interessaram em assistir. No horário marcado, o Elder William se levantou e, com uma voz irritada, como se já tivesse sido contrariado, disse: Eu digo a vocês que Joe Smith é um Marte, que seu irmão Ira é um Marte, e que as perseguições do governo dos Estados Unidos contra os profetas também farão de Brigham Young um Marte. Quem ousa dizer o contrário? Ninguém ousou contestar o missionário, cujo tom exaltado contrastava curiosamente com seu semblante naturalmente calmo. Sem dúvida, sua ira surgia das dificuldades às quais os mormons eram efetivamente submetidos. O governo acabará de conseguir, com certa dificuldade, reduzir esses fanáticos independentes à sua autoridade. Tornará-se mestre de Utah e submeterá aquele território às leis da União, após prender Brigham Young sob a acusação de rebelião e poligamia. Desde então, os discípulos do profeta redobraram seus esforços e resistiram, ao menos com palavras, à autoridade do Congresso. O Eldridge, como se vê, tentava fazer prosélitos nos próprios trens de ferrovia. Então, enfatizando suas palavras com sua voz alta e gestos frequentes, ele contou a história dos mormons desde os tempos bíblicos como, em Israel, um profeta mormon da tribo de José publicou os anais da nova religião e os legou a seu filho Moroni, como, muitos séculos depois, uma tradução desse precioso livro, que foi escrito em egípcio, foi feita por Joseph Smith, Jr., um fazendeiro de Vermont, que se revelou como um profeta místico em 1825, e como, em suma, o mensageiro celestial apareceu a ele em uma floresta iluminada e lhe entregou os anais do Senhor. Vários dos presentes, não mostrando muito interesse na narrativa do missionário, saíram do carro, mas o Eldridge, continuando sua palestra, relatou como Smith, Jr., junto com seu pai, 2 irmãos e alguns discípulos, fundou a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que, adotada não apenas na América, mas também na Inglaterra, Noruega, Suécia e Alemanha, conta entre seus membros muitos artesãos, assim como homens das profissões liberais. Como uma colônia foi estabelecida em Ohio, um templo, erguido lá ao custo de $200.000,
e uma cidade construída em Kirkland. Como Smith se tornou um banqueiro empreendedor e recebeu de um simples exibidor de múmias um pergaminho de papiro escrito por Abraão e vários famosos egípcios. A história do ancião tornou-se um tanto cansativa, e seu público foi diminuindo gradualmente, até se reduzir a 20 passageiros. Mas isso não desmotivou o entusiasta, que continuou com a história da falência de Joseph Smith em 1837, e de como seus credores arruinados lhe deram um banho de piche e penas, sua reaparição alguns anos depois, mais honrada e honorável do que nunca, em Independence, Missouri, como chefe de uma colônia florescente de 3.000 discípulos, e sua perseguição a partir daí por gentes ultrajados, e retirada para o extremo oeste. Restaram apenas 10 ouvintes, entre eles o honesto Passepartout, que ouvia com todos os ouvidos. Assim, soube que, após longas perseguições, Smith reapareceu em Illinois. Em 1839, fundou uma comunidade em Nauvoo, no Mississippi, com 25.000 pessoas, das quais se tornou prefeito, juiz-chefe e general-chefe, que ele se anunciou, em 1843, como candidato à presidência dos Estados Unidos, e que, finalmente, ao ser envolvido em uma emboscada em Cartago, foi preso e assassinado por um grupo de homens disfarçados de máscaras. Passepartout agora era a única pessoa restante no carro, e o ancião, olhando bem no rosto, lembrou-lhe que, 2 anos após o assassinato de Joseph Smith, o profeta inspirado, Brigham Young, seu sucessor, deixou Nauvoo em direção às margens do Grande Lago Salgado, onde, no meio daquela região fértil, diretamente na rota dos imigrantes que atravessavam Utah a caminho da Califórnia, a nova colônia, graças à poligamia praticada pelos mormons, floresceu além das expectativas. E isso, acrescentou o elder Williams, é por isso que o ciúme do Congresso foi despertado contra nós, porque os soldados da União invadiram o solo de Utah, porque Brigham Young, nosso líder, foi preso, em desprezo de toda a justiça. Devemos ceder à força. Nunca, expulsos de Vermont, expulsos de Illinois, expulsos de Ohio, expulsos do Missouri, expulsos de Utah, ainda encontraremos algum território independente no qual possamos fincar nossas tendas. E você, meu irmão, continuou Elder, fixando seus olhos irritados em seu único ouvinte, não vai fincar a sua lá também, sob a sombra da nossa bandeira? Não, respondeu Passepartout corajosamente, retirando-se do carro por sua vez, e deixando o Elder pregar para o vazio. Durante a palestra, o trem vinha progredindo bem, e por volta das 12h30 atingiu a fronteira noroeste do Grande Lago Salgado. Daí os passageiros podiam observar a vasta extensão deste mar interior, também chamado de Mar Morto, para o qual deságua um Jordão americano. É uma extensão pitoresca, cercada por altos penhascos em grandes camadas, incrustados de sal branco, uma magnífica folha de água, que anteriormente tinha maior extensão do que agora, suas margens tendo avançado com o passar do tempo, reduzindo assim sua largura e aumentando sua profundidade. O Lago Salgado, com 70 milhas de comprimento e 35 de largura, está situado a 3.800 pés acima do nível do mar, bastante diferente do Lago Asfalto, cuja depressão fica a 1.200 pés abaixo do nível do mar. Ele contém uma quantidade considerável de sal, e 1/4 do peso de sua água é matéria sólida, seu peso específico sendo 1.170 e, após ser destilada, 1.000. Peixes, naturalmente, não conseguem viver nele, e aqueles que descem pelo Jordão, pelo Weber e por outros rios logo perecem. O país ao redor do lago estava bem cultivado, pois os mormons são em sua maioria agricultores, enquanto fazendas e curral para animais domesticados, campos de trigo, milho e outros cereais, pradarias luxuriantes, cercas de rosas silvestres, agrupamentos de acácias e erva leiteira, seriam vistos 6 meses depois. Agora o chão estava coberto por uma fina camada de neve. O trem chegou ao Den às 2 horas, onde descansou por 6 horas. O Sr. Fogg e seu grupo tiveram tempo de visitar Salt Lake City, ligada ao Den por uma estrada secundária, e passaram 2 horas nesta cidade tipicamente americana, construída segundo o modelo de outras cidades da União, como um tabuleiro de xadrez, com a tristeza sombria dos ângulos retos, como expressa Victor Hugo. O fundador da Cidade dos Santos não pôde escapar do gosto pela simetria que distingue os anglo-saxões. Neste país estranho, onde o povo certamente não está à altura das suas instituições, tudo é feito de forma rigorosa, cidades, casas e loucuras. Os viajantes, então, estavam passeando, às 3 horas, pelas ruas da cidade construída entre as margens do Jordão e os contrafortes da Cordilheira Vassat. Eles viram poucas ou nenhuma igreja, mas a mansão do profeta, o fórum e o arsenal, casas de tijolos azuis com varandas e alpendres, rodeadas por jardins cercados de acácias, palmeiras e choupos. Um muro de barro e seixo, construído em 1853,
cercava a cidade, e na rua principal havia o mercado e vários hotéis adornados com pavilhões. O lugar não parecia densamente povoado. As ruas estavam quase desertas, exceto nas proximidades do templo, que eles só alcançaram depois de atravessar diversos bairros cercados por paliçadas. Havia muitas mulheres, o que se explicava facilmente pela peculiar instituição dos mormons, mas não se deve supor que todos os mormons sejam polígamos. Eles são livres para casar ou não, como desejarem, mas vale a pena notar que são principalmente as cidadãs de Utah que estão ansiosas para se casar, pois, segundo a religião mormon, donzelas não são admitidas à posse de suas maiores alegrias. Essas pobres criaturas pareciam não ser nem abastadas nem felizes. Algumas, as mais abastadas, sem dúvida vestiam vestidos curtos, de seda preta, aberto, sob um capuz ou um chale modesto. Outras estavam vestidas à moda indígena. Passepartout não pôde contemplar sem certo receio essas mulheres, incumbidas, em grupo, de conferir felicidade a um único mormon. O seu senso comum sentia pena, acima de tudo, do marido. Parecia-lhe uma coisa terrível ter que guiar tantas esposas ao mesmo tempo pelas vicissitudes da vida, e conduzi-las, por assim dizer, em corpo coletivo para o paraíso mormon, com a perspectiva de vê-las na companhia do glorioso Smith, que sem dúvida era o principal ornamento daquele lugar encantador, por toda a eternidade. Sentiu-se decididamente repelido por tal vocação, e imaginou talvez estivesse enganado que as belas damas de Salt Lake City lançavam olhares bastante alarmantes sobre sua pessoa. Felizmente, sua estadia ali foi breve. Às 4, o grupo se encontrou novamente na estação, tomou seus lugares no trem, e o apito soou para a partida. No entanto, exatamente no momento em que as rodas da locomotiva começaram a se mover, ouviu-se gritos de "Pare, pare, trens", como o tempo e a maré, não param por ninguém. O cavalheiro que proferiu os gritos era evidentemente um mormon atrasado. Ele estava sem fôlego de tanto correr. Felizmente para ele, a estação não tinha portões nem barreiras. Ele correu pela linha férrea, pulou na plataforma traseira do trem e caiu, exausto, em um dos assentos. Passepartout, que havia estado observando ansiosamente esse ginasta amador, aproximou-se dele com interesse e soube que ele havia fugido após uma desagradável cena doméstica. Quando o mormon recuperou o fôlego, Passepartout se atreveu a perguntar educadamente quantas esposas ele tinha, pois, pelo modo como ele havia fugido, poderia-se pensar que ele tinha pelo menos 20. "Uma, senhor", respondeu o mormon, levantando os braços para o céu. "Uma, e isso foi o suficiente." Capítulo CV, em que Passepartout não consegue fazer ninguém ouvir razão. O trem, ao sair do Great Salt Lake em Odem, seguiu para o norte por 1 hora até o rio Weber, tendo percorrido quase 900 milhas desde São Francisco. A partir desse ponto, tomou direção leste em direção às íngremes montanhas Wasatch. Foi na seção entre essa cadeia e as montanhas rochosas que os engenheiros americanos encontraram as dificuldades mais formidáveis na construção da ferrovia, e que o governo concedeu um subsídio de $48.000 por milha, em vez dos 16.000 permitidos para o trabalho realizado nas planícies. Mas os engenheiros, em vez de violar a natureza, evitaram suas dificuldades contornando, em vez de penetrar nas rochas, apenas um túnel, com 14.000 pés de comprimento, foi perfurado para chegar à Grande Bacia. O caminho até esse ponto havia atingido sua maior elevação no Grande Lago Salgado. A partir desse ponto, ele descreve uma longa curva, descendo em direção ao vale do Riacho Amargo, para subir novamente até a divisória das águas entre o Atlântico e o Pacífico. Havia muitos riachos nesta região montanhosa, e era necessário atravessar o Riacho Lomacento, o Riacho Verde e outro, por meio de bueiro. Passepartout ficava cada vez mais impaciente à medida que avançavam, enquanto Fix ansiava por sair dessa região difícil, e estava mais ansioso do que o próprio Phileas Fogg para estar além do perigo de atrasos e acidentes, e pisar em solo inglês. Às 10 horas da noite, o trem parou na estação de Fort Bridger, e, 20 minutos depois, entrou no território de Wyoming, seguindo ao longo do vale do Bitter Creek o tempo todo. No dia seguinte, 7 de dezembro, eles pararam por 15 minutos na estação de Green River. Durante a noite havia caído bastante neve, mas, por estar misturada com chuva, tinha derretido pela metade e não interrompeu seu progresso. O mau tempo, no entanto, irritava Passepartout, pois o acúmulo de neve, bloqueando as rodas dos carros, certamente teria sido fatal para a viagem do Sr. Fogg. "Que ideia!" disse ele para si mesmo. "Por que meu mestre fez esta viagem no inverno?" Ele não poderia ter esperado pela boa estação para aumentar suas chances. Enquanto o digno francês estava absorto no estado do céu e na queda da temperatura, Aouda estava sentindo medos de uma causa totalmente diferente. Vários passageiros haviam descido em Green River e estavam andando pelos plataformas,
e entre eles Aouda reconheceu o coronel Stan Proctor, o mesmo que havia insultado de forma tão grosseira Phileas Fogg na reunião em São Francisco. Não querendo ser reconhecida, a jovem recuou da janela, sentindo grande alarme com sua descoberta. Ela era afeiçoada ao homem que, por mais frio que fosse, lhe dava evidências diárias da mais absoluta devoção. Talvez ela não compreendesse a profundidade do sentimento que seu protetor lhe inspirava, que ela chamava de gratidão, mas que, embora ela não tivesse consciência, era realmente algo mais do que isso. Seu coração afundou dentro de si quando ela reconheceu o homem que Sr. Fogg desejava, mais cedo ou mais tarde, chamar a responsabilidade por sua conduta. Apenas o acaso, estava claro, havia levado o coronel Proctor a esse trem, mas ali estava ele, e era necessário, a todo custo, que Phileas Fogg não percebesse seu adversário. Aouda aproveitou o momento em que o Sr. Fogg estava dormindo para contar a Fix e Passepartout quem ela tinha visto. Esse Proctor neste trem, exclamou Fix. Bem, fique tranquila, senhora, antes que ele acerte as coisas com o Sr. Fogg, ele terá que lidar comigo. Parece-me que fui eu quem mais foi insultado. E, além disso, acrescentou Passepartout, eu vou cuidar dele, por mais coronel que seja. Sr. Fix, continuou Aouda, o Sr. Fogg não permitirá que ninguém vingue por ele. Ele disse que voltaria à América para encontrar este homem. Se percebeu o coronel Proctor, não poderíamos evitar um conflito que poderia ter resultados terríveis. Ele não deve vê-lo. A senhora tem razão, respondeu Fix. Um encontro entre eles poderia arruinar tudo. Quer ele saísse vitorioso ou derrotado, o Sr. Fogg seria atrasado e, acrescentou Passepartout, isso jogaria o jogo dos cavaleiros do Reform Club. Em 4 dias estaremos em Nova York. Bem, se meu mestre não sair deste vagão durante esses 4 dias, podemos esperar que o acaso não o coloque cara a cara com esse maldito americano. Devemos, se possível, impedir que ele saia dele. A conversa morreu. O Sr. Fogg acabará de acordar e estava olhando pela janela. Pouco depois, Passepartout, sem ser ouvido por seu mestre ou por Aouda, sussurrou ao detetive, você realmente lutaria por ele? Eu faria qualquer coisa, respondeu Fix, num tom que revelava uma vontade determinada, para trazê-lo de volta à Europa vivo. Passepartout sentiu algo como um arrepio percorrer seu corpo, mas sua confiança em seu mestre permaneceu inabalável. Havia algum meio de deter o Sr. Fogg no carro, para evitar um encontro entre ele e o coronel. Não deveria ser uma tarefa difícil, já que aquele cavalheiro era naturalmente sedentário e pouco curioso. O detetive, ao menos, parecia ter encontrado um jeito, pois, após alguns momentos, ele disse ao Sr. Fogg, são horas longas e lentas, senhor, que estamos passando na ferrovia. Sim, respondeu o Sr. Fogg, mas elas passam. Você costumava jogar vis, continuou Fix, nos vapores. Sim, mas seria difícil fazê-lo aqui. Não tenho nem cartas nem parceiro. Oh, mas podemos facilmente comprar algumas cartas, pois elas são vendidas em todos os trens americanos. E quanto aos parceiros? Se a senhora jogar, certamente, senhor, respondeu Aouda rapidamente, eu entendo vis, faz parte da educação inglesa. Eu mesmo tenho algumas pretensões em jogar bem. Bem, aqui estamos nós três, e um nulo, como quiser, senhor, respondeu Phileas Fogg, muito contente por retomar seu passatempo favorito mesmo no trem. Passepartout foi enviado à procura do mordomo, e logo voltou com 2 baralhos de cartas, alguns alfinetes, fichas e uma mesa coberta com pano. O jogo começou. Aouda entendia vis suficientemente bem, e até recebeu alguns elogios sobre sua forma de jogar do Sr. Fogg. Quanto ao detetive, ele era simplesmente um especialista, digno de ser enfrentado pelo oponente presente. Agora pensou Passepartout, nós o pegamos. Ele não vai ceder. Às 11 da manhã, o trem havia alcançado a crista divisória das águas em Bridger Pass, a 7.524 pés acima do nível do mar, um dos pontos mais altos atingidos pela linha férrea ao atravessar as Montanhas Rochosas. Depois de percorrer cerca de 300 milhas, os viajantes finalmente se encontraram em uma daquelas vastas planícies que se estendem até o Atlântico, e que a natureza tornou tão propícias para a construção da estrada de ferro. Na declividade da bacia do Atlântico, já surgiam os primeiros riachos, afluentes do rio North Platte. Todo o horizonte norte e leste era limitado pela imensa cortina semicircular formada pela porção sul das Montanhas Rochosas, sendo o ponto mais alto o Pico Laramie. Entre este e a ferrovia estendiam-se vastas planícies, abundantemente irrigadas. À direita erguiam-se os esporões mais baixos da massa montanhosa que se estende para o sul até as nascentes do rio Arkansas, um dos grandes afluentes do Missouri. À meia peste 12, os viajantes avistaram por um instante o Forte Alec, que domina aquela região, e algumas horas depois, os montes rochosos foram atravessados. Havia motivo para esperar, então,
que nenhum acidente marcasse a viagem por este país difícil. A neve havia parado de cair, e o ar tornou-se fresco e frio. Grandes aves, assustadas pela locomotiva, levantaram voo à distância. Nenhuma fera apareceu na planície. Era um deserto em sua vasta nudez. Após um café da manhã confortável, servido no vagão, o Sr. Fogg e seus parceiros haviam acabado de retomar o jogo de vis, quando se ouviu um assobio violento, e o trem parou. Passepartout colocou a cabeça para fora da porta, mas não viu nada que justificasse a demora. Nenhuma estação estava à vista. A Oldefix temiam que o Sr. Fogg pudesse ter a ideia de sair, mas o cavalheiro se contentou em dizer ao seu criado: "Veja o que aconteceu." Passepartout saiu correndo do carro. 30 ou 40 passageiros já haviam descido, entre eles o coronel Stampbrocto. O trem havia parado diante de um sinal vermelho que bloqueava o caminho. O engenheiro e o condutor conversavam animadamente com um sinalizador, que o chefe da estação em Medicine Bow, a próxima parada, havia enviado adiantado. Os passageiros se agruparam e participaram da discussão, na qual o coronel Procto, com seu comportamento insolente, se destacava. Passepartout, juntando-se ao grupo, ouviu o sinalizador dizer: "Não, você não pode passar. A ponte em Medicine Bow está instável, e não suportaria o peso do trem." Era uma ponte pêncil lançada sobre alguns rápidos, a cerca de 1 milha do lugar onde eles estavam. Segundo o sinalizador, ela estava em estado de ruína, com vários fios de ferro quebrados, e era impossível arriscar a travessia. Ele não exagerava de nenhuma forma a condição da ponte. Pode-se presumir que, por mais imprudentes que os americanos geralmente sejam, quando são prudentes há um bom motivo para isso. Passepartout, sem se atrever a informar seu mestre sobre o que ouviu, escutava com os dentes cerrados, imóvel como uma estátua. Exclamou o coronel Procto, "mas não vamos ficar aqui, eu imagino, e criar raízes na neve." "Coronel," respondeu o condutor, "enviamos um telegrama para Omaha pedindo um trem, mas é pouco provável que ele chegue a Medicine Bow em menos de 6 horas. 6 horas, gritou o Passepartout. "Certamente," retornou o condutor. "Além disso, levará tanto tempo a pé para chegarmos a Medicine Bow." "Mas fica apenas 1 milha daqui," disse um dos passageiros. "Sim, mas é do outro lado do rio." "E não podemos atravessar de barco?" perguntou o coronel. "Isso é impossível. O riacho está cheio por causa das chuvas. É rápido, e teremos que dar um desvio de 10 milhas para o norte para encontrar uma passagem." O coronel lançou uma saraivada de xingamento, denunciando a empresa ferroviária e o condutor, e Passepartout, que estava furioso, não estava inclinado a se opor a ele. Era realmente um obstáculo que todas as notas de banco de seu mestre não poderiam remover. Houve uma decepção geral entre os passageiros, que, sem contar o atraso, se viam obrigados a caminhar 15 milhas por uma planície coberta de neve. Eles resmungavam e protestavam, e certamente teriam chamado a atenção de Phileas Fogg se ele não estivesse completamente absorvido em seu jogo. Passepartout descobriu que não podia evitar contar ao seu mestre o que havia acontecido. Com a cabeça baixa, estava se dirigindo ao carro, quando o engenheiro, um verdadeiro Yankee, chamado Foster, gritou: "Senhores, talvez haja uma maneira, afinal, de atravessar." "Na ponte?" perguntou um passageiro. "Na ponte, com o nosso trem." "Com o nosso trem?" Passepartout parou de repente e escutou ansiosamente o engenheiro. "Mas a ponte é insegura," insistiu o condutor. "Não importa," respondeu Foster. "Acho que, aumentando ao máximo a velocidade, talvez tenhamos uma chance de atravessar." "O diabo!" murmurou Passepartout. Mas vários dos passageiros foram imediatamente atraídos pela proposta do engenheiro, e o coronel Procto ficou especialmente encantado, achando o plano muito viável. Ele contava histórias sobre engenheiros fazendo seus trens saltarem sobre rios sem pontes, acelerando ao máximo, e muitos dos presentes se declararam concordando com a opinião do engenheiro. "Temos 50 chances em 100 de conseguir passar," disse um. 80, 90. Passepartout ficou espantado, e embora pronto para tentar qualquer coisa para atravessar Medicine Creek, achou o experimento proposto um pouco exagerado, à maneira americana. "Além disso," pensou ele, "há uma maneira ainda mais simples, e nem sequer ocorre a essas pessoas." "Senhor," disse em voz alta um dos passageiros, "o plano do engenheiro me parece um pouco perigoso." "Mas, 80 chances," respondeu o passageiro, virando-se de costas para ele. "Eu sei," disse Passepartout, voltando-se para outro passageiro, "mas uma simples ideia." "Ideias não servem para nada," retrucou o americano, dando de ombro, "pois o engenheiro nos assegura que podemos passar." "Sem dúvida," insistiu Passepartout, "podemos passar, mas talvez seria mais prudente." "O quê? Prudente?" exclamou o coronel Procto, palavra que parecia excitá-lo prodigiosamente. "Em velocidade máxima, não vê? Em velocidade máxima." "Eu sei, eu vejo,"
repetiu Passepartout. Mas seria, se não mais prudente, já que essa palavra lhe desagrada, pelo menos mais natural. Quem? O quê? O que há com este sujeito? Gritaram vários. O pobre rapaz não sabia a quem se dirigir. Está com medo? Perguntou o coronel Proctor. Eu com medo. Muito bem. Vou mostrar a essas pessoas que um francês pode ser tão americano quanto eles. Todos a bordo, gritou o condutor. Sim, todos a bordo, repetiu Passepartout. E imediatamente. Mas eles não podem me impedir de pensar que seria mais natural para nós atravessar a ponte a pé, e deixar o trem vir depois. Mas ninguém ouviu essa reflexão sabia. Nem alguém teria reconhecido sua justiça. Os passageiros retornaram aos seus lugares nos vagões. Passepartout sentou-se sem contar o que havia acontecido. Os tocadores de apito estavam completamente absorvidos em seu jogo. A locomotiva apitou vigorosamente. O maquinista, invertendo o vapor, recuou o trem por quase uma milha recuando, como um saltador, para ganhar impulso para um salto maior. Então, com outro apito, ele começou a avançar. O trem aumentou sua velocidade, e em pouco tempo sua rapidez se tornou assustadora. Um guincho prolongado saiu da locomotiva. O pistão trabalhava para cima e para baixo 20 vezes por segundo. Eles perceberam que todo o trem, avançando a velocidade de 100 milhas por hora, mal tocava os trilhos. E eles passaram. Foi como um flash. Ninguém viu a ponte. O trem saltou, por assim dizer, de uma margem para outra, e o maquinista não conseguiu pará-lo até que tivesse percorrido 5 milhas além da estação. Mas mal o trem havia passado pelo rio, quando a ponte, completamente destruída, caiu com um estrondo nas corredeiras de Medicine Bow. Capítulo 6, em que certos incidentes são narrados, os quais só se encontram nas ferrovias americanas. O trem prosseguiu seu percurso naquela noite, sem interrupção, passando por Fort Saunders, cruzando Cheyenne Pass e alcançando Evans Pass. A estrada aqui atingiu a maior altitude da viagem, 8.092 pés acima do nível do mar. Os viajantes agora só precisavam descer até o Atlântico por planícies ilimitadas, niveladas pela natureza. Um ramal do Grand Trunk seguia para o sul até Denver, a capital do Colorado. A região ao redor é rica em ouro e prata, e mais de 50 mil habitantes já estão estabelecidos lá. 1.382 milhas haviam sido percorridas desde São Francisco, em 3 dias e 3 noites. Mais 4 dias e noites provavelmente os levariam a Nova York. Phileas Fogg ainda não estava atrasado. Durante a noite, o acampamento Valbas foi passado pela esquerda. O córrego Lodge Pole corria paralelo à estrada, marcando a fronteira entre os territórios de Wyoming e Colorado. Entraram em Nebraska às 11. Passaram perto de Seguevik e tocaram em Julesburg, no ramo sul do Rio Platte. Foi aqui que a Union Pacific Railroad foi inaugurada em 23 de outubro de 1867, pelo engenheiro-chefe, General Dodge. 2 locomotivas poderosas, carregando 9 carros com convidado, entre os quais estava Thomas C. Duran, vice-presidente da Estrada de Ferro, pararam neste ponto. Houve aclamações. Os Sioux e Pavinês realizaram uma imitação de batalha indígena, foram lançados fogos de artifício, e o primeiro número do Railway Pioneer foi impresso por uma prensa trazida no trem. Assim foi celebrada a inauguração desta grande ferrovia, um poderoso instrumento de progresso e civilização, lançado através do deserto, e destinado a ligar cidades e vilas que ainda não existem. O apito da locomotiva, mais poderoso que a lira de Amphion, estava prestes a fazer com que surgissem da terra americana. Fort McPherson foi deixado para trás às 8 da manhã, e ainda faltavam 357 milhas a percorrer antes de chegar ao mar. A estrada seguia os contornos caprichosos do braço sul do Rio Platte, em sua margem esquerda. Às 9, o trem parou na importante cidade de North Platte, construída entre os 2 braços do rio, que se reúnem ao redor da cidade e formam uma única artéria, um grande afluente, cujas águas desaguam no Missouri pouco acima de Omaha. O 101º meridiano foi ultrapassado. O Sr. Fogg e seus parceiros haviam retomado o jogo. Ninguém, nem mesmo o boneco, reclamava da duração da viagem. Fix começara ganhando várias guinéus, que parecia prestes a perder, mas demonstrava ser um jogador de vis tão ávido quanto o Sr. Fogg. Durante a manhã, o acaso favoreceu claramente aquele cavalheiro. Triunfos e honras eram distribuídos generosamente em suas mãos. Certa vez, tendo decidido por uma jogada ousada, estava prestes a jogar uma espada quando uma voz atrás dele disse: "Eu jogaria um ouro." O Sr. Fogg, Aouda e Fix levantaram a cabeça e viram o coronel Proctor. Então, Proctor e Phileas Fogg se reconheceram imediatamente. "Ah, é você, não é, em inglês?" exclamou o coronel. "É você que vai jogar uma espada." "E quem joga?" respondeu Phileas Fogg friamente, lançando 10 de espadas. "Bem, fico satisfeito por ter copas", respondeu o coronel Proctor.
em um tom insolente. Ele fez um movimento como se fosse agarrar a carta que acabará de ser jogada, acrescentando: você não entende nada de vista. Talvez eu entenda, tanto quanto qualquer outro, disse Phileas Fogg, levantando-se. Você só precisa tentar, filho de John Bull, respondeu o coronel. Aouda ficou pálida, e seu sangue gelou. Ela agarrou o braço de Mr. Fogg e o puxou gentilmente para trás. Passepartout estava pronto para atacar o americano, que olhava com insolência para seu oponente. Mas Fix se levantou e, aproximando-se do coronel Proctor, disse: você se esquece de que é comigo que tem que lidar, senhor, pois fui eu quem você não apenas insultou, mas também golpeou. Senhor Fix, disse o Sr. Fogg, perdoe-me, mas este assunto é meu, e somente meu. O coronel mais uma vez me insultou, ao insistir que eu não deveria jogar uma espada, e ele terá que me dar satisfação por isso. Quando e onde você quiser, respondeu o americano, e com qualquer arma que escolher. Aouda tentou em vão conter o Sr. Fogg, tão em vão quanto o detetive tentou fazer da briga algo seu. Passepartout iria jogar o coronel pela janela, mas um gesto de seu mestre o contiveu. Phileas Fogg saiu do carro, e o americano seguiu pela plataforma. Senhor, disse o Sr. Fogg ao seu adversário, estou com muita pressa de voltar para a Europa, e qualquer atraso em absoluto será muito prejudicial para mim. Bem, e o que isso me importa? Respondeu o coronel Proctor. Senhor, disse o Sr. Fogg, muito educadamente, depois do nosso encontro em São Francisco, decidi voltar à América e encontrá-lo assim que tivesse concluído os negócios que me chamaram à Inglaterra. Sério, você marcará um encontro daqui a 6 meses. Por que não daqui a 10 anos? Estou dizendo 6 meses, retornou Phileas Fogg, e estarei no local do encontro pontualmente. Tudo isso é uma evasiva, gritou Stamp Proctor. Agora ou nunca. Muito bem. Você vai para Nova York? Não. Para Chicago? Não. Para Omaha? Que diferença isso faz para você? Conhece Plum Creek? Não, respondeu o Sr. Fogg. É a próxima estação. O trem estará lá em 1 hora e ficará 10 minutos. Em 10 minutos vários tiros de revólver poderiam ser disparados. Muito bem, disse o Sr. Fogg. Vou parar em Plum Creek. E eu acho que você vai ficar lá também, acrescentou o americano insolentemente. Quem sabe? Respondeu o Sr. Fogg, voltando para o carro com a habitual calma. Ele começou a tranquilizar Aouda, dizendo que não se devia temer aqueles que só fazem alarde, e pediu a Fix que fosse seu segundo no duelo que se aproximava, pedido que o detetive não pôde recusar. O Sr. Fogg retomou o jogo interrompido com perfeita tranquilidade. Às 11 horas, o apito da locomotiva anunciou que estavam se aproximando da estação de Plum Creek. O Sr. Fogg levantou-se, seguido de Fix, foi para a plataforma. Passepartout o acompanhava, carregando um par de revólveres. Aouda permaneceu no carro, pálida como a morte. A porta do próximo carro se abriu, e o coronel Proctor apareceu na plataforma, acompanhado por um Yankee de sua própria estipe como seu segundo. Mas, justamente quando os combatentes estavam prestes a descer do trem, o condutor apressou-se e gritou: vocês não podem descer, senhores. Por quê? Perguntou o coronel. Estamos 20 minutos atrasados e não vamos parar. Mas eu vou lutar um duelo com este senhor. Lamento, disse o condutor, mas vamos partir imediatamente. O sino está tocando agora. O trem partiu. Lamento muito, senhores, disse o condutor. Em qualquer outra circunstância, eu teria ficado feliz em atendê-los. Mas, afinal, já que vocês não tiveram tempo de lutar aqui, por que não lutar durante o trajeto? Isso talvez não fosse conveniente para este cavalheiro, disse o coronel, em tom zombeteiro. Seria perfeitamente conveniente, respondeu Phileas Fogg. Bem, estamos realmente na América, pensou Passepartout, e o condutor é um cavalheiro da melhor estipe. Murmurando isso, ele seguiu seu mestre. Os dois combatentes, seus segundos e o condutor atravessaram os vagões até a parte traseira do trem. O último vagão estava ocupado apenas por uma dúzia de passageiros, aos quais o condutor educadamente perguntou se eles não seriam tão gentis a ponto de deixá-lo vago por alguns momentos, pois dois cavalheiros tinham um assunto de honra a resolver. Os passageiros atenderam ao pedido com prontidão e logo desapareceram na plataforma. O carro, que tinha cerca de 15 metros de comprimento, era muito conveniente para o propósito deles. Os adversários podiam marchar um contra o outro no corredor e atirar à vontade. Nunca um duelo foi arranjado com tanta facilidade. O Sr. Fogg e o coronel Proctor, cada um equipado com 2 revólveres de 6 canos, entraram no carro. Os segundos, permanecendo do lado de fora, os trancaram. Eles deveriam começar a atirar ao primeiro assobio da locomotiva. Após um intervalo de 2 minutos, o que restasse dos 2 cavaleiros seria retirado do carro. Nada poderia ser mais simples. De fato, era tudo tão simples que Fix e Passepartout sentiram seus corações batendo como se fossem explodir. Eles estavam ouvindo o apito combinado,
quando de repente gritos selvagens ressoaram no ar, acompanhados de disparos que certamente não vinham do vagão onde estavam os duelistas. Os disparos continuaram à frente e ao longo de todo o trem gritos de terror vinham do interior dos vagões. O Coronel Proctor e o Sr. Fogg, revólveres na mão, deixaram apressadamente sua prisão e correram para onde o barulho era mais ensurdecedor. Então perceberam que o trem estava sendo atacado por uma banda de Sioux. Esta não foi a primeira tentativa desses ousados índios, pois mais de uma vez eles emboscavam trens na estrada. 100 deles, de acordo com seu costume, saltaram sobre os degraus sem parar o trem, com a facilidade de um palhaço montando um cavalo em galope total. Os Sioux estavam armados com armas de fogo, das quais vinham os estampidos, aos quais os passageiros, quase todos armados, respondiam com tiros de revólver. Os índios primeiro haviam subido na locomotiva, atordoando pela metade o engenheiro e o carburador com golpes de seus mosquetes. Um chefe Sioux, querendo parar o trem, mas sem saber como usar o regulador, abriu completamente em vez de fechar a válvula de vapor, e a locomotiva avançava com velocidade terrível. Os Sioux haviam, ao mesmo tempo, invadido os vagões, pulando como macacos enfurecidos sobre os telhados, arrombando as portas e lutando corpo a corpo com os passageiros. Penetrando no vagão de bagagens, saqueavam-no, jogando os baús para fora do trem. Os gritos e os disparos eram constantes. Os viajantes se defendiam corajosamente, alguns dos vagões foram barricados, suportando um cerco, como fortes em movimento, carregados a uma velocidade de 100 milhas por hora. Alda se comportou com coragem desde o início. Ela se defendeu como uma verdadeira heroína com um revólver, que disparava através das janelas quebradas sempre que um selvagem aparecia. 20 Sioux caíram mortalmente feridos ao chão, e as rodas esmagaram aqueles que caíam sobre os trilhos como se fossem vermes. Vários passageiros, feridos por tiros ou atordoados, estavam espalhados pelos assentos.